A Rádio 98.3 FM apresenta Bate-Papo, entrevistas e diálogo com a população. O espaço para você ter vez e voz. No ar, Voz da Comunidade. A apresentação, Vando Pereira. Voz da Comunidade, nós estamos ao vivo pelos estúdios da 98.3 FM. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook, que é facebook.com/Grupo Ondas de Comunicação, e também pelo facebook.com/Rádio Curitiba Mais FM. Além disso, você também pode participar da nossa programação pelo site, que é www.curitibamaisfm.com.br. Na aba superior, você vai acompanhar a programação da Rádio Curitiba Mais FM em tempo real. É isso mesmo. Além disso, também você pode acompanhar a programação da ONIS TV Web e também acessar as principais notícias do Brasil e do mundo, e aqui da cidade de Curitiba e região metropolitana. Hoje eu estou recebendo o vereador Bruno Pessutti. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado, Vando. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma honra poder estar aqui hoje para fazer esse bate-papo. Que bacana. Agora, vereador, vou pedir então para que o senhor direcione a câmera ali para a galera que está acompanhando pelo nosso Facebook a compartilhar. Eu acredito que vai ser um papo muito bacana, até porque o senhor já desenvolve um trabalho bacana aqui na cidade de Curitiba. Vai contar sobre a tua história e também sobre os projetos que o senhor propôs à Câmara de Vereadores. Exatamente. Essa é uma oportunidade para que a gente possa estar em contato com a população, fazer uma prestação de contas do nosso mandato e ficar à disposição para esclarecer algumas dúvidas que possam surgir ao longo dessa nossa conversa. Bacana, vereador. Antes de tudo, também para você que está nos ouvindo e também nos assistindo, lembrando que nós estamos com uma métrica que o Facebook nos passa por mês. Em média, aí no Facebook nós temos um acesso de mais de 500 mil pessoas, além da frequência da rádio e também do nosso aplicativo que você pode baixar, você que tem o sistema Android. Então, calculando todo entre site, Facebook e aplicativo, por mês nós temos aí mais de 1 milhão de ouvintes da Rádio Curitiba Mais FM, que é administrada pelo Grupo Ondas de Comunicação. Então, você que se interessou, quer alavancar os seus negócios aí, entre em contato conosco pelo WhatsApp 89020323. Só repetindo, 89020323. Venha ser um apoiador deste projeto de comunicação que tem uma forma de fazer diferente aí, rádio, né? Se aproximar de você, ouvinte, você telespectador. Lembrando que quem manda aqui são vocês. Agora, vereador, quer saber um pouco, né? Contar um pouco da tua história. Quem é o Bruno Pessutti? Eu sempre inicio perguntando quem é a pessoa. Eu quero saber um pouco mais do senhor, sua formação, de onde você veio, de quem você é filha, né? Já sim. sei, mas eu vou passar a palavra para o senhor. Mas antes de tudo, me lembro muito bem, recordo que eu tive a oportunidade de entrevistar o senhor quando ainda era universitário no Unibrasil, né? Foi uma experiência bacana, que foi a primeira vez que eu falei em rádio, e bons tempos. Bons tempos, né? Com certeza. Eu sou engenheiro mecânico, tenho 35 anos, sempre fui um bom aluno na escola, passei em primeiro lugar no vestibular, me formei com uma nota super boa, tenho pós-graduação em economia, com ênfase em engenharia de negócios e também em direito administrativo, que é, através do nosso trabalho de vereador, nós sempre entendemos fundamental buscar esse conhecimento. Então, já passei por diversas multinacionais, comecei como estagiário ainda lá no Lactec, depois fui trabalhar na Siemens, passando num concurso nacional de trainees, onde fiquei trabalhando por 1 ano e quase 2 anos aqui na Siemens, ficava aqui ao ladinho, próximo daqui, onde hoje é o campus da Universidade Federal do Paraná, Tecnológica Federal do Paraná. Depois fui trabalhar no Tecpar com pesquisa em biocombustíveis e com ênfase no biodiesel. Também depois disso surgiu uma oportunidade para trabalhar na construção de uma refinaria lá no Nordeste, a refinaria Abreu Lima, uma empresa multinacional chamada Tequinte, e fui lá também desenvolver um trabalho junto com essa empresa, participar de uma obra de grande porte, onde havia mais de 30 mil trabalhadores. Depois, quando meu pai virou governador do estado, meu pai Orlando Pessutti foi deputado estadual por 5 mandatos e governador do estado, vice-governador, depois encerrou como governador do estado. Eu
eu saí da empresa para estar junto com ele naquele período, para também aprender um pouco de política, né? Porque meu avô já foi político, meu bisavô já foi político. É uma questão de vocação. A política, mais do que tudo, é uma ciência que deve ser exercida por pessoas capacitadas, comprometidas e competentes. E não é à toa que há mais de 50 anos que a nossa família está na política e absolutamente nenhum processo, assim como deveria acontecer com todos os políticos, nós somos ficha limpa. Então é um trabalho dedicado, um trabalho feito com muita honra e que deve ser continuado, né? Então, naquela ocasião eu fui trabalhar com ele como assessor, entre aspas, né? Porque não tinha pasta, não tinha nada, só como um aprendiz para, dentro do gabinete do governador, entender como funciona uma política, mesmo sabendo como funcionava, porque meu pai, desde que eu nasci, já era deputado. Ainda foi, apesar dos 9 meses, um tempo curto, foi um tempo de bastante aprendizado. Encerrado o prazo de governo, eu fui trabalhar na New Holland, na Case New Holland, novamente aqui perto, na SIC também, onde desenvolvemos por mais de 2 anos trabalhos como especialista em colheitadeiras, sendo o maior especialista naquela ocasião em colheitadeiras de algodão no Brasil, fazendo diversas viagens pelo interior do Brasil, ajudando a implantar novas tecnologias com as máquinas da empresa que eu trabalhava, né? Então, depois disso, surgiu a oportunidade da campanha eleitoral em 2012, me candidatei, pedi demissão do emprego, então disputei a eleição sem nenhum tipo de vínculo com nenhuma empresa e conseguimos, graças ao voto e ao apoio popular, estarmos vereadores e, na sequência, já nos reelegemos como vereador. E é um trabalho que tem sido muito elogiado na cidade de Curitiba. O primeiro mandato, vamos dizer assim, a principal lembrança que a gente deixou para a população de Curitiba no primeiro mandato foi a CPI do transporte coletivo, que foi uma das CPIs, se não a mais técnica e a mais elogiada da Câmara Municipal de Curitiba, uma das mais, porque nós fizemos um trabalho muito técnico que foi convalidado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público e pela própria imprensa. A imprensa não criticou o trabalho que foi feito porque tem dado frutos positivos para a população até hoje. Obviamente que muitas pessoas querem que uma CPI faça com que aquilo se torne um inquérito de prisão, que algumas pessoas sejam presas. A gente não tem esse poder, quem tem esse poder é a polícia e é o Ministério Público. Os vereadores, eles têm o poder de inquirir, fazer um inquérito, elaborar um relatório e apresentar para as forças administrativas competentes. Naquela ocasião foi o que foi feito, nós fizemos um trabalho muito técnico, comprovamos que havia e ainda há um superfaturamento na tarifa, mas não só isso, propusemos sugestões como a tarifa diferenciada e o bilhete único, que hoje viraram realidade no município através da aprovação de um projeto de lei de nossa autoria há cerca de 15 dias atrás, um mês atrás. Então, eu já ia perguntar exatamente sobre isso na sequência, vereador. Então, vejo aí que o senhor já tem vocação, vem desde o berço, né? Já passou do setor privado para o público e também está atuando na questão do transporte público aqui na cidade de Curitiba, né? Exatamente. O senhor se preocupa também muito com a mobilidade urbana também, né? Exatamente. E para finalizar um pouco do currículo, Vando, agora eu estou fazendo um pouco o caminho inverso. Agora eu comecei a dar aulas aqui na Unifaesp, muito próximo aqui também, às quartas-feiras, no curso de energias renováveis para engenharia ambiental. Então, como é um inverso, porque geralmente os professores viram políticos. É difícil um político ser convidado a ser professor. E no meu caso aconteceu isso. A faculdade conheceu a gente, viu que a gente tinha um potencial para desenvolver um trabalho e nos convidou a dar uma aula de energias renováveis, que é um tema pertinente. E a mobilidade urbana é uma das coisas que mais me dá vontade de continuar trabalhando com força na cidade de Curitiba, porque muitas pessoas perdem muito tempo no trânsito. Então a gente tem essa vontade de continuar trabalhando firme, porque temos a perspectiva de que é possível fazer mais e melhor do que a cidade tem demonstrado, principalmente uma tarifa mais justa no transporte coletivo, utilizando a eletromobilidade e novas formas das pessoas se locomoverem, fazendo com que elas percam menos tempo no trânsito e passem mais tempo com as suas famílias. O senhor, às vezes, vai de bike, né? Trabalhar, né? Sim, eu tenho a possibilidade de morar razoavelmente perto do trabalho, 2,5 km, então é possível. Não que você morar 30 km não dê, mas aí talvez o ganho de escala de você utilizar a bicicleta, você perde por causa da grande distância. Mas é uma oportunidade que a gente tem. Claro que nem sempre, porque Curitiba, o fato de a gente ter que usar um terno, não que seja um impeditivo. Hoje, por exemplo, está chovendo. Né? Hoje seria um pouco mais complicado. Mas a gente tem o costume, sim, de utilizar a bicicleta. E, claro,
ainda precisa ser muito melhorada na infraestrutura de bicicleta na cidade. E há algum projeto em relação a ciclovias, no caso do senhor, do projeto de como vereador? A gente tem sugerido, né, e orientado o IPUC a fazer um plano de ciclomobilidade, criando novas ciclovias, melhorando as calçadas do município. É um projeto de lei nosso que substitui ou inverte a obrigatoriedade da construção da calçada, ao invés de ser feita pelo privado, ser feita pelo poder público, visto que as calçadas são públicas, né? Então, e fazendo isso, torná-las compartilháveis entre os pedestres e as bicicletas, para fazer com que as pessoas sintam-se mais seguras em utilizar a bicicleta. Hoje, a bicicleta, obviamente, ela permite-se utilizar na via junto com os carros, mas é um fator que afasta as pessoas do trânsito, visto que os carros, infelizmente, não sempre respeitam as bicicletas, causando situações de risco e até mesmo acidentes. Claro que a calçada vai criar a calçada compartilhada, cria-se um risco com o pedestre, mas ela bem sinalizada e o bom senso prevalecendo, o ciclista andando em baixa velocidade, com certeza é possível fazer que isso aconteça, assim como já acontece no centro da cidade, ali na Mariano Torres, onde há uma calçada compartilhada. E ali, os principais acidentes que acontecem, quando acontecem, que são raros, são pessoas que estão utilizando a ciclovia para caminhar, porque a calçada está em péssimas condições. Então, como a ciclovia é de asfalto, as pessoas migram para o asfalto, aquela parte de CBUQ, né, concreto bituminoso usinado a quente, para caminhar, geralmente pessoas mais idosas, e ali pode acontecer acidentes. Então, as calçadas devem ser tão ou de melhor qualidade que as ciclovias, para fazer com que as ciclovias sejam compartilhadas com as calçadas e não ocorram acidentes. É uma ideia bacana, hein, vereador? Então, lembrando para você que está nos ouvindo, chegando agora no Voz da Comunidade, hoje converso com o vereador aqui de Curitiba, Bruno Pessutti, ele que está no segundo mandato, fala sobre a história dele e também sobre os projetos. Inclusive, vereador, eu quero saber quais são os projetos que o senhor já apresentou na Câmara de Vereadores e que foram aprovados. Olha, recentemente nós tivemos um mês muito produtivo na Câmara de Vereadores, nós conseguimos aprovar o bilhete único, que é a tarifa temporal. Imagina a senhora, o senhor que está me ouvindo, um valor fixo mensal equivalente ao vale-transporte que o patrão já paga, por exemplo, poder utilizar o ônibus todos os dias do mês sem precisar pagar mais nada por isso, de maneira ilimitada. Por exemplo, um trabalhador vai ao trabalho de manhã, volta à noite, mas ele poderia ir fazer qualquer outra coisa de ônibus durante o dia, usar 5 até 10 vezes por dia o ônibus sem precisar pagar mais nada por isso. Poder fazer as integrações fora dos terminais de transporte, utilizar sábado e domingo o ônibus sem precisar pagar. Isso tudo é possível porque nós criamos o bilhete único, uma tarifa temporal. Ainda que não seja por mês, pode fazer com que a de R$ 4,50 ela valha por 2 horas. Muitas pessoas, infelizmente, têm que pegar o ônibus e ir até o terminal para não precisar pagar outra passagem. E poderiam encurtar o caminho, descendo no meio do caminho e pegando outro ônibus que passa na mesma rota, sem precisar passar por dentro do terminal. Então, isso foi criado, essa lei foi criada, uma lei de minha autoria, que agora nós esperamos que vire realidade no município, assim como a tarifa diferenciada. A partir do dia 16 de outubro, são 17 linhas da cidade que terão uma tarifa diferenciada de R$ 3,50 fora do horário de pico. Entre as 9 e as 11 da manhã e as 14 às 16 horas, o preço de R$ 3,50 para diversas linhas convencionais e 3 linhas alimentadoras, o Solar, São João e Tingui. Isso é um período experimental ainda. Então, a gente imagina que isso possa ser expandido para toda a cidade, o que beneficia muito uma pessoa que tem essa possibilidade de utilizar o ônibus fora do horário de pico, porque se ela utiliza o ônibus nessa hora e economiza R$1 a cada viagem, se ela faz por dia 2 viagens fora do horário de pico, ela consegue chegar a economizar até R$50 por mês. Então, é uma vantagem muito grande para estudante, para trabalhador, para trabalhadora. Com certeza vai ajudar muito as pessoas. E também, recentemente, nós aprovamos na Lei de Zonamento uma luta antiga do nosso mandato, que é o uso do recuo obrigatório como estacionamento. É sempre importante frisar que o recuo é uma área particular do lote que fica entre o muro e o alinhamento predial. Geralmente, nos estabelecimentos comerciais, aquela área é utilizada como estacionamento, mas a lei proibia. Então, há muitos comerciantes que vêm sofrendo ao longo dos últimos anos uma notificação da prefeitura para a construção de uma mureta, e essa muretinha, geralmente com 40 centímetros de altura, a gente chamava de lápide do comércio, porque era instalar aquela mureta, o comércio começava a definhar e provavelmente ia encerrar suas atividades. Aconteceu em diversos lugares da cidade, e essa luta pelo comerciante
nós conseguimos vencer e aprovar uma lei dentro do zoneamento municipal, a lei de zoneamento, um artigo que autoriza o uso do recuo como estacionamento. Então, aquele algo a mais que o pequeno empresário, o comércio familiar, que é, sem sombra de dúvidas, o maior gerador de empregos do município, agora pode ter uma esperança de oferecer aquele espaço como estacionamento para, por exemplo, uma lavanderia, para um pet shop, uma clínica de saúde, oferecer, ter uma área, um restaurante, ter uma área a mais para oferecer ao seu cliente. A prefeitura era contra porque entendia que isso era um benefício ao carro. Mas eu sempre tentei e conseguimos comprovar isso, convencê-los disso, de que não é um benefício ao carro e sim ao comércio. Porque o carro já está na rua, ele vai parar em algum lugar, ou seja, num pequeno comércio, ou seja, num grande comércio. E para a prefeitura é importante que ele vá para o pequeno comércio porque eles são os maiores geradores de emprego. Uma padaria, por exemplo, sem utilização do uso do recuo, que fecha, são 18, 19 famílias que perdem emprego. Então, a gente conseguiu vencer essa luta. A utilização do recuo como estacionamento é uma grande conquista para o empresário curitibano e que agora deverá ser sancionada agora na quinta-feira. E nós estaremos lá para, com certeza, comemorar isso junto com a população de Curitiba, que vai ser muito beneficiada também com isso. Agora, antes do deputado passar para a próxima, perdão, deputado, já tô aumentando o nível aqui do vereador, né? Mas também foi candidato a deputado, né? Desculpe a gafe aí, vereador, desculpe. Lembrando, então, estou conversando com o Bruno Pessutti, ele que é vereador, está no segundo mandato, e esclarece um pouco do trabalho dele e fala sobre a história dele. Estar junto à sociedade, né? Ter essa participação efetiva da sociedade é um fator predominante para que ocorra bem o mandato, né, vereador? Exatamente, está em permanente contato. Nós temos o nosso WhatsApp também do gabinete, que é o 9911-55130, onde as pessoas podem entrar em contato, mandar as suas reclamações, as suas sugestões, os seus pedidos, para que a gente possa atender. O vereador, além de um legislador, aquele que propõe projetos de lei, aquele que autoriza ou não as leis da prefeitura, verifica o texto se está correto e aprova ou não os textos da prefeitura, ele também é uma ponte para a solução dos problemas que poderiam ser simplesmente resolvidos pelo 156 da prefeitura, mas que às vezes não são resolvidos, então o vereador também ajuda a resolver esse tipo de problema, por exemplo, uma lâmpada queimada, um buraco na rua, uma necessidade de asfalto. Tudo isso a gente está lá para ser essa ponte de ligação com a prestação de serviços públicos em geral e fazer com que a cidade funcione. Agora, além do WhatsApp, também eu vejo que o senhor também é bastante atuante nas redes sociais. Lá o senhor posta, né, como está o andamento do teu trabalho. Lá também o público pode acompanhar o teu Com certeza, trabalho, nosso né? Instagram do Bruno Pessutti, nosso Twitter também Bruno Pessutti e o Facebook, que é o Bruno Pessutti Vereador. Estamos lá para a população entrar em contato e acompanhar o nosso mandato, que sem sombra de dúvidas é um dos mandatos mais atuantes da cidade de Curitiba em prol da coletividade, em prol do município. Agora, vereador, qual a avaliação que você faz desde o primeiro mandato até esse segundo mandato da sua gestão como vereador? Olha, nós temos recebido muitos elogios, inclusive dentro da Câmara Municipal, todos os vereadores reconhecem a nossa capacidade técnica em fazer um bom trabalho. A gente cada vez se esforça mais, até porque, pelo fato de eu ser filho de um político, eu preciso mostrar às pessoas de que eu não sou apenas filho de um político, eu sou sim filho de um político, tenho o maior orgulho do meu pai, mas também tenho um orgulho muito grande da minha mãe, da minha esposa, dos meus irmãos, e sou o Bruno Pessutti, preciso e vou fazendo a minha história. Então, trabalhando muito, fazendo projetos relevantes para a sociedade, projetos com bilhete único, como a tarifa diferenciada, o projeto do carro elétrico, uso do recuo. São diversos. O senhor propôs o projeto carro elétrico? É uma lei municipal do carro elétrico. Uma lei municipal do carro elétrico já foi aprovada em 2015, que é uma lei de nossa autoria que hoje está sendo realidade através de subsídios fiscais que o governador tem feito junto ao prefeito para isentar o IPVA, por exemplo, de veículos elétricos. Uma ideia lá atrás, claro que a lei ela é bastante genérica no ponto de vista de formular políticas públicas, mas que hoje está virando realidade. Entre outras tantas, recentemente nós inauguramos, sexta-feira, uma usina hidrelétrica no Parque Barigui, e a gente já tinha feito uma sugestão para que no Parque São Lourenço a mesma coisa fosse replicada, uma geração de energia nos lagos municipais. E também na sexta-feira protocolei um projeto de lei, uma sugestão para que os lagos do Parque Barigui e do Parque São Lourenço também possam receber painéis fotovoltaicos flutuantes, que é uma forma de você aproveitar um lago municipal para gerar energia e, além de você gerar
uma questão educativa pelo uso da energia sustentável, ajuda a reduzir os custos da prefeitura com iluminação pública ou através do custo das escolas municipais, dos hospitais, que também tem um custo de energia elevado. Então, é uma forma da gente ajudar a reduzir os custos da cidade com ações inovadoras. Por exemplo, eu sou atualmente um dos únicos defensores dos aplicativos de transporte na cidade. O direito de escolha do cidadão tem que prevalecer. O Uber, o 99, o Cabify, são oportunidades que milhares de pessoas passaram a ter de emprego, de gerar renda para suas famílias de maneira digna e melhorou a forma como as pessoas se locomovem na cidade. Então, em 2015 houve uma votação e fui um dos únicos vereadores que foi contrário à proibição e desde então nós temos lutado pela regulamentação dessa atividade, que hoje, inclusive, já virou uma atividade regulamentada por lei federal. Então, é uma profissão reconhecida e que tem trazido muitos benefícios para a cidade. Além, claro... Mais um meio de transporte também, o meio de transporte é mais que um direito de escolha. O cidadão, ninguém melhor do que o próprio cidadão para saber como é a forma como ele vai utilizar para chegar ao seu destino. Então, se vai de ônibus, se vai de Uber, se vai de carro, se vai de bicicleta ou patinete compartilhado, ninguém é melhor do que ele mesmo para escolher. Não, nós temos que dar mais opções para que as pessoas gastem menos com transporte e cheguem mais rápido. Mas o Uber e o 99, os aplicativos, eles têm arrecadado cerca de R$ 1,5 milhão de tributos por mês. E isso já rendeu nos últimos 24 meses R$ 32 milhões, que é um dinheiro que a prefeitura não tinha, que hoje ajuda a manutenção da cidade e ajuda também na educação, na saúde, na compra de medicamentos, na melhoria da infraestrutura urbana. Olha só a quantidade de asfalto que tem sido feito, que a cidade tem sido referência no Brasil todo como uma das cidades que mais tem se mantido apesar da crise econômica. Então, Curitiba está numa situação diferenciada graças às inovações que nós temos defendido na Câmara Municipal. Tá certo, vereador. Eu vou dar uma pausa aqui para o senhor tomar água. E para eu tomar uma água aqui, eu vou chamar um breve apoio cultural. Então, lembrando, nós estamos conversando com o Bruno Pessutti, ele que é vereador aqui em Curitiba, está contando sobre a gestão dele como vereador. E para você aí, antes de chamar o nosso apoio cultural, para que a gente mantenha esse projeto no ar, peço a você que entre em contato conosco, nós estamos com ótimas promoções para... Imagine aí você ter o teu negócio vinculado à nossa rádio, que tem aí cerca de 1 milhão de ouvintes e telespectadores, somando todas as plataformas, entre aplicativo, site e também a frequência, imagine aí teus negócios alavancarem. Eu vou dar um breve apoio cultural e volto aí na sequência com Voz da Comunidade. (14h56). Estamos apresentando Voz da Comunidade, na rádio 98.3 FM. 14h56. CMM Multimarcas, a loja de carros mais acessível da sua cidade. Veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e com garantia. Venha, faça uma visita e comprove a qualidade de nossos veículos. Temos uma excelente e moderna instalação para proporcionar o que há de melhor em conforto para você e sua família. CMM Multimarcas, Rua Pedro Gusso, 3229, na SIC. Telefone 3089-5219 ou pelo site cmmmultimarcas.com.br. Em sua criação ou inovação, conte com a E-Souza Adesivos. Banners, fachadas, cartões, panfletos, camisetas e canecas, brindes, cavaletes e almofadas. Contatos pelo telefone 99847-5052. Restaurante Santa Fé, sob nova direção. Servimos buffet livre, por quilo, prato feito e marmitex. Fazemos entregas.
Atendemos empresas. Aceitamos cartões de débito, crédito e refeição. Horário de atendimento, de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. Telefones 30 39 86 50 ou 997 97 60 36. Wave Studio Santa Dance, Fé. Zumba, Move, Dance Jazz, Fit Dance, Balé, Fit Dance Team, Fit Dance Kids, Dança do Ventre, Dança de Salão. Wave Studio Dance, na Rua Pedro Gusso 2001, Loja 15, Melville Center Mall. Estacionamento grátis. Você já pensou em adquirir o seu imóvel e ainda viajar para a Europa? Quer saber como? Basta adquirir uma cota de imóveis da Yamaha Consórcio. São diversos prazos para pagar e a Yamaha Consórcio tem uma das menores taxas do mercado. Não cobra taxa de adesão e nem fundo de reserva. Adquira já sua cota e não fique fora dessa. Essa é a Yamaha Consórcio, construindo sua história com você. Maiores informações com José Gruber via WhatsApp 041 99979 5413. Rádio 98.3 FM. Aqui é bom demais. Voltamos a apresentar Voz da Comunidade, na Rádio 98.3 FM. E nós voltamos com Voz da Comunidade, aqui diretamente dos estúdios da 98.3 FM. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook, que é facebook.com/Curitiba mais FM, e também pelo facebook.com/Grupo Onde de Comunicação. Além disso, nós estamos ao vivo pelo site, que é www.curitibamaisfm.com.br. Lá você pode conferir o nosso programa na íntegra, na parte superior do site, além da programação da ONS TV Web. Lembrando aí que você pode conferir toda a nossa programação, que é o Café com Notícias, com o Ricardo Vieira. Ele começa logo cedinho aqui na Rádio Curitiba, mais FM, juntamente com o nosso galo, companheiro, o nosso mascote, que hoje ele não resolveu aparecer aqui no Voz da Comunidade, né? Só aparece aqui pela manhã para dar o ar da graça, né? E cantar aí para o Ricardo Vieira, que começa às 7 da manhã até às 9. É isso mesmo, né, Paulinho? Isso mesmo. O Paulinho é o que está na mesa. Tudo bem com você, Paulinho? Tá triste hoje, Paulinho? Porque é segunda-feira, trabalhou muito? Trabalhamos, né? Lembrando aí que a Rádio Curitiba teve em 3 eventos, né? Nós tivemos ali no Miss Colombo 2017, no lançamento do Conecta, 2017. Estou me atrasando aqui no tempo, gente, desculpa. No Miss Colombo 2019 e também no Conecta Diamantes. Ontem nós também tivemos ali na cidade de Araucária, no evento solidário promovido aí pelo Wesley Bachega, que teve várias atrações ali com vários cantores, né, em prol ao Dia das Crianças. Lembrando que eles estão arrecadando os brinquedos, né, para fazer a doação às crianças aí que vivem vulnerabilidade social. Eu hoje estou recebendo o vereador de Curitiba, ele que está no 2º mandato, o Bruno Pessutti. Contou um pouco sobre os projetos, né, que ele apresentou à Câmara de Vereadores de Curitiba, né, e alguns deles já foram aprovados, inclusive a tarifa diferenciada, né, e também eu gostaria então, vereador, de perguntar, né, quais são as linhas que serão beneficiadas com esta tarifa aí. Então, foram nesse projeto piloto que a Prefeitura está lançando agora, dia 16 de outubro, uma tarifa de R$ 3,50 no horário sazonal, né, horário de baixo movimento, que é entre as 9 horas e as 11, e das 14 às 16. Essas linhas foram escolhidas justamente porque são linhas que reduzem muito a quantidade de passageiros fora do horário de pico. E são elas a U Los Angeles, a JuVV Água Verde, a Detran Vicente Machado, a Lindóia,
o Dom Ático, Novo Mundo, Vila Sandra, São Brás, São Bernardo, Tanguá, Palotinos, Santa Bárbara, Guabirotuba, Santa Quitéria. E também 3 linhas alimentadoras, o Solar, o São João e o Tingui. A prefeitura escolheu essas linhas de maneira primeira, assim, para fazer esse piloto, porque são linhas de bairros que levam até o centro da cidade. Então, geralmente as pessoas utilizam bastante esses ônibus para ir ao centro, né? Diferentemente, por exemplo, das linhas alimentadoras que vão até o terminal. Então, dentro dos terminais elas conseguem se integrar com todo o sistema. Mas é um projeto piloto que a gente torce para que a população abrace, porque no nosso conceito, na nossa ideia, com certeza vai funcionar. Então as pessoas têm mais uma opção de pagar menos utilizando o ônibus e faz com que o ônibus passe a ser concorrente dos outros modais que surgiram recentemente. Muitas pessoas deixaram de utilizar o ônibus por causa que o aplicativo, por exemplo, ficou muito mais barato. Então, para fazer um pequeno deslocamento, não vale a pena pagar R$ 4,50, que é o valor da tarifa social que nós temos na cidade de Curitiba. Então, muitas pessoas migram para o aplicativo porque ele se pega na tua porta e te deixa na porta do lugar que você precisa ir. Então, é uma vantagem muito grande. Mas o ônibus com preço um pouco reduzido, de R$ 3,50. E por que chegou esse valor? Vocês fizeram um cálculo estimado? Teve um cálculo estimado? Um cálculo, na verdade, uma ideia para fazer com que se torne atrativo, né? Porque se fosse R$ 4,00, talvez não fosse tão atrativo quanto R$ 3,50. O fato de ter R$ 3,50 faz com que as pessoas pensem 2 vezes para utilizar novamente o ônibus. Lembrando que tem que ser no cartão transporte. Se for pagar em dinheiro, é R$ 4,50. Então, por isso a importância de utilizar o cartão transporte, justamente para poder obter esse desconto. E esse desconto chega no final do mês, dependendo da quantidade de vezes que você utiliza o ônibus, pode chegar a R$ 50. Então, é uma vantagem muito grande para esses usuários do sistema dessas linhas. E a gente torce para que a população abrace e utilize bastante para que isso possa ser expandido para toda a cidade de Curitiba. Então, imaginar que as pessoas possam se locomover de maneira um pouco mais barata com os ônibus fora do horário de pico é uma vantagem para o cidadão curitibano. Então, lembrando que essas linhas, elas fazem conexão diretamente para o centro, é isso? São linhas que levam geralmente dos bairros passando pelo centro. Por exemplo, o Los Angeles ele não vai até o centro, ele sai do AU e vai até o Santa Quitéria. O Juiz Água Verde da mesma forma, mas eles passam pelo centro da cidade, então é uma vantagem muito grande. Linhas como o Novo Mundo, Vila Sandra, elas vão até o centro e voltam para o bairro, né? Então o importante é que há uma opção nova para a cidade para as pessoas pagarem menos, e é importante, muito difícil a gente conseguir, na verdade é um fato inédito na cidade, um projeto do vereador reduzir a passagem de ônibus para o cidadão e para a cidadã. Então mostra que nós estamos sim fazendo um trabalho voltado para toda a cidade de Curitiba, um trabalho propositivo e de ações concretas para a cidade. Agora, vereador, passando essa questão dessa tarifa que deve beneficiar aí milhares de pessoas, o senhor também tem um projeto que você vai apresentar, inclusive é um barulho insuportável, que é o famoso apito do trem, né? Existe um projeto que vocês estão discutindo sobre esse projeto, né? Existe uma lei municipal de 2002, 19 de dezembro de 2002, e ela dizia no seu artigo 28 que o apito dos trens, o barulho deles, seria regulamentado em 90 dias. Passou 18 anos e isso não foi regulamentado até hoje. Claro que existe uma lei federal, uma norma federal, na verdade, que obriga os trens buzinarem entre 96 a 110 decibéis. E é um barulho ensurdecedor. Quanto mais alto... Imagina o cara que tem problemas no coração. Deve estar acostumado já. Não, mas assim, dependendo do lugar que buzina, parece que tira a alma do corpo do cara no susto, né? Então, mas é bom que o cara se alerta também, né? Claro que é uma questão de segurança. Tem que apitar por uma questão de segurança. Mas se a norma fala em 96 a 110, por que não no período noturno, que é silêncio, o trem não buzina 96? E que aqueles 96 sejam medidos ali na buzina, não a 30 metros de distância. Porque cada metro faz muita diferença no apito, né? Então, nós estamos com uma lei municipal, porque trabalhando nessa questão do volume, justamente porque apesar da concessão ser federal, e havia uma lei municipal que proibia a circulação dos trens, mas o STF revogou essa lei, por causa que a concessão é federal, é uma área do governo federal, então uma lei municipal não tem ingerência naquela jurisdição. Mas apesar de ser uma concessão federal, os nossos ouvidos são todos municipais, né? Nós estamos todos em Curitiba, ou na região metropolitana, e é nas cidades que a gente mora, é nas cidades que a gente dorme, e o barulho é causado dentro das cidades.
Então, a gente fez uma audiência pública semana passada com outros vereadores, Cristiano Santos, Serginho do Posto, e com a empresa Rumo e de moradores da cidade de Curitiba, que foram lá relatar situações absurdas, o barulho, a confusão e a atormentação que está causando na vida dessas pessoas, porque recentemente chegaram 45 novas locomotivas, e é bom que novas locomotivas cheguem, menos poluentes, mais eficientes, mas também chegaram com uma buzina ensurdecedora. E assim, são locomotivas super modernas, nada impede de que elas possam receber uma buzina com um volume um pouquinho menor, para que o maquinista possa acionar ela dentro do ambiente urbano no período noturno. Então, igual uma sirene de uma ambulância poderia ser, ou uma buzina um pouquinho mais baixa, que cumprisse a norma federal dos 96 decibéis, mas que fosse 96 decibéis na buzina, e não 110 decibéis a 30 metros de distância, que faz com que, eventualmente, uma pessoa desapercebida, que não ouça o barulho do trem, só ouça a buzina perto, faça com que quase que o corpo dela, a alma saia do corpo de tão alto que é. Então, a gente tem trabalhado para que isso possa reduzir o conflito que causa na cidade. Claro que não vai conseguir resolver de uma hora para outra o problema, mas uma nova instalação de uma simples buzina diferenciada, mais baixa, pode ajudar a resolver muito esse transtorno que é o apito do trem na cidade de Curitiba, que tem para aquelas pessoas que vivem próximo que moram à linha do trem, né? Ou até mesmo aquela cancela com um sinaleiro que funcione, com um sininho que avise que vai começar a tocar uma buzina, porque muitas vezes a pessoa pega desapercebida. Se toca um sino um pouco mais baixo, ela já se prepara para o barulho pior que vai vir depois. E tem outra, né? Por uma questão de segurança, mas que seja focado e centralizado esse barulho, através de acústica, dentro da área do trilho. A gente que está a 400 metros, 1 quilômetro às vezes de distância, não está oferecendo nenhum risco para a passagem do trem, não vai causar um acidente dentro dos nossos quartos dormindo. Então é importante que a própria empresa crie mecanismos de acústica para evitar que esse som se espalhe tanto, provocando perturbações que têm afligido toda a cidade de Curitiba. Projeto bacana aí, vereador. Agora o senhor falou sobre audiência pública. Qual a importância da população acompanhar essas audiências públicas que são promovidas pela Câmara de Vereadores? É uma oportunidade que o cidadão, que a cidadã tem de ter voz dentro da Câmara Municipal. Pela regra eleitoral da Constituição, o vereador é o escolhido do povo para ser o representante dele perante as instituições. Numa audiência pública, nós damos essa oportunidade para que todos participem, dando a sua oportunidade de voz e fala, as suas sugestões e outros assuntos gerais para poder estar em permanente contato com o poder público. Agora, na próxima semana, nós iremos fazer uma audiência pública sobre o Outubro Rosa, com a participação de uma médica que vai orientar as mulheres sobre a prevenção na saúde contra o câncer de mama. Então é importante que as pessoas possam ir participar, e aquelas que não tiverem condições, porque infelizmente a gente só consegue fazer hoje no período vespertino da tarde essas audiências públicas, então muitas pessoas não têm condições de ir até a Câmara Municipal, mas elas podem acompanhar pelo Facebook da Câmara Municipal, pelo Instagram, e lá fazer as suas participações, que também serão validadas, e as pessoas que estarão lá terão acesso a essas informações. Pelo Facebook da própria Câmara Municipal, no nosso também, mas da Câmara Municipal. É uma forma da Câmara Municipal, um poder legislativo, estar cada vez mais próximo da população. Tá certo, vereador. Nosso tempo já terminou aqui, desde já agradeço. O senhor quer ressaltar algo importante que não foi falado aqui durante a entrevista? Só agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que o vereador Bruno Pessutti está ao lado da população, está trabalhando muito firme para fazer com que a cidade de Curitiba avance em inovações, em tecnologia, para fazer com que a sua vida fique melhor a cada dia. Conte sempre com o vereador Bruno Pessutti para ações que vão melhorar a sua vida na cidade de Curitiba. Um grande abraço, Vando. Uma boa tarde a todos. Tá certo, vereador. Mais uma vez, obrigado pela presença do senhor aqui na Curitiba Mais FM. Desde já, né, as portas estão abertas. Se o senhor tiver alguma novidade em relação ao teu mandato, alguma sugestão, a gente sempre está aqui de braços abertos para receber a proposta, né, que é para a sociedade local também. Sempre é bom acompanhar o que está sendo feito aqui na cidade de Curitiba. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Lembrando, então, que nós voltamos amanhã ao vivo com Voz da Comunidade, às 2h30 da tarde. E a próxima aí, das 5 horas, né, que entra no ar, o Andrei com Mistura da Tarde, trazendo as principais notícias de Curitiba e região metropolitana, além disso do Brasil e também do mundo. O mundo dos famosos, né? Então, lembrando que o programa dele é de segunda a quinta-feira, a partir
das 5 horas até as 6 da tarde. Eu volto amanhã às 2h30. Tchau! Você ouviu na Rádio 98.3 FM, Voz da Comunidade. A apresentação, Vando Pereira, de segunda a sexta-feira, das 2h30 às 13h15 da tarde. Parecia um bom negócio